Morte, o fenômeno. Livro dos Espíritos, questão 68. Qual é a causa da morte entre os seres orgânicos? O esgotamento dos órgãos. 68a. Podemos comparar a morte com o cessar do movimento numa máquina desarranjada? Sim, se a máquina está mal montada, o movimento cessa. Se o corpo está doente, a vida se extingue. 69. Por que uma lesão no coração causa a morte mais do que em qualquer outro órgão? O coração é a máquina da vida, mas não é o único órgão cuja lesão ocasiona a morte. É somente uma das peças essenciais. 70. O que acontece com a matéria e o princípio vital dos seres orgânicos quando eles morrem? A matéria sem atividade se decompõe e vai formar novos organismos. O princípio vital retorna à sua origem, à sua fonte. Kardec comenta: quando o ser orgânico morre, os elementos que o constituíam passam a fazer parte de novas combinações e participam na formação de novos seres, que, por sua vez, passam a tirar da fonte universal o princípio da vida e da atividade. O absorvem e assimilam para novamente devolvê-lo a essa fonte quando deixarem de existir. Vamos falar de perturbação espiritual. Livro dos Espíritos, questão 163. A alma, ao deixar o corpo, tem imediatamente consciência de si mesma? Consciência imediata, não. Ela passa algum tempo como num estado de perturbação. 164. Todos os espíritos experimentam no mesmo grau e com a mesma duração a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo? Não. Isso depende de sua elevação. Aquele que já está depurado reconhece a sua nova situação quase imediatamente, porque já se libertou da matéria durante a vida do corpo, enquanto o homem carnal, aquele cuja consciência não é pura, conserva durante muito mais tempo as sensações da matéria. 165. O conhecimento do Espiritismo tem alguma influência sobre a duração mais ou menos longa dessa perturbação? Uma influência muito grande, uma vez que o espírito já compreendia antecipadamente sua situação. Mas a prática do bem e a consciência pura exercem maior influência. Kardec comenta: no momento da morte, tudo é inicialmente confuso. A alma necessita de algum tempo para se reconhecer. Ela fica atordoada, semelhante à situação de uma pessoa que desperta de um profundo sono e procura se dar conta da situação. O tempo da perturbação que se segue à morte do corpo é bastante variável. Pode ser de algumas horas, de muitos meses ou até mesmo de muitos anos. Esta perturbação apresenta circunstâncias particulares de acordo com o caráter dos indivíduos e, principalmente, com o gênero de morte. Nas mortes violentas, por suicídio, suplício, acidente, AVC, ferimentos e etc., o espírito fica surpreso, espantado, e não acredita estar morto. Sustenta essa ideia com insistência e teimosia. Entretanto, vê seu corpo, sabe que é o seu e não compreende que esteja separado dele. Procura aproximar-se de pessoas que estima, fala com elas e não compreende porque não o escutam. Essa ilusão dura até o completo despreendimento do perispírito. Só então o espírito reconhece o estado em que se encontra e compreende que não faz mais parte do mundo dos encarnados. Esse fenômeno se explica facilmente. Surpreendido pela morte, o espírito fica atordoado com a brusca mudança que se operou nele.
A morte é, para ele, sinônimo de destruição, de aniquilamento, mas como ainda pensa, vê, escuta, não se considera morto. O que aumenta mais sua ilusão é o fato de se ver num corpo semelhante ao anterior, cuja natureza etérea não teve ainda tempo de estudar. Acredita que seja sólido e compacto, como o primeiro, e quando percebe esse detalhe, se espanta por não poder apalpá-lo. A perturbação que se segue à morte nada tem de pesaroso para o homem de bem. É calma e muito semelhante à de um despertar tranquilo. Para aquele cuja consciência não é pura, a perturbação é cheia de ansiedade, angústia, que aumentam à medida que reconhece a situação em que se encontra. Nos casos de morte coletiva, tem-se observado que os que perecem ao mesmo tempo nem sempre se revêem imediatamente. Na perturbação que segue a morte, cada um vai para o seu lado, ou apenas se preocupa com aqueles que lhe interessam. 286. A alma, ao deixar o corpo logo após a morte, vê imediatamente parentes e amigos que a precederam no mundo dos espíritos? Imediatamente não é bem a palavra. Ela precisa de algum tempo para reconhecer seu estado e se despreender da matéria. 287. Como a alma é acolhida em seu retorno ao mundo dos espíritos? A do justo, como um irmão bem-amado que é esperado há muito tempo. A do mal, como um ser que se equivocou. 289. Nossos parentes e amigos vêm alguma vez ao nosso encontro quando deixamos a terra? Sim, eles vêm ao encontro da alma que estimam. Felicitam-na como no retorno de uma viagem, se ela escapou dos perigos do caminho, e a ajudam a se despojar dos laços corporais. É a concessão de uma graça para os bons espíritos, quando aqueles que amam vêm ao seu encontro, enquanto o infame, o mau, sente-se isolado ou apenas rodeado por espíritos semelhantes a ele. Isso também é uma correção. 290. Os parentes e amigos sempre se reúnem depois da morte? Isso depende de sua elevação e do caminho que segue para o seu adiantamento. Se um deles é mais avançado e marcha mais rápido do que o outro, não poderão permanecer juntos. Poderão se ver algumas vezes, mas somente estarão para sempre reunidos quando marcharem lado a lado ou quando atingirem a igualdade na perfeição relativa. Além disso, a impossibilidade de ver seus parentes e seus amigos é, algumas vezes, uma correção. 295. Que sentimento tem após a morte aqueles a quem fizemos mal aqui na terra? Se são bons, perdoam, de acordo com o arrependimento. Se são maus, é possível que conservem ressentimento e algumas vezes até nos persigam numa outra existência. Isso pode representar uma correção, uma provação. 325. De onde surge para certas pessoas o desejo de serem enterradas num lugar em vez de outro? Revêem esse lugar com maior satisfação após sua morte? Essa importância dada a uma coisa material é um sinal de inferioridade do espírito? A afeição do espírito por determinados lugares é inferioridade moral. Que diferença há entre um pedaço de terra em vez de outro para um espírito elevado? Ele não sabe que se unirá aos que ama mesmo estando seus ossos separados? 325a. A reunião dos restos mortais de todos os membros de uma família no mesmo lugar deve ser considerado como uma coisa fútil? Não. É um costume piedoso e um testemunho de simpatia
por quem se amou. Essa reunião pouco importa aos espíritos, mas é útil aos homens. As lembranças ficam concentradas num só lugar. 326. A alma, ao entrar na vida espiritual, é sensível às homenagens prestadas aos seus despojos mortais? Quando o espírito já atingiu um certo grau de adiantamento, não possui mais vaidades terrestres e compreende a futilidade de todas as coisas. Porém, fica sabendo, há espírito que, no primeiro momento de seu desencarne, sentem um grande prazer pelas homenagens que lhe prestam, ou se aborrece com a falta de atenção ao seu corpo físico. Isso porque ainda conservam alguns preconceitos da Terra. 327. O espírito assiste ao enterro de seu corpo? Ele o assiste muito frequentemente, mas algumas vezes, se ainda estiver perturbado, não se dá conta do que se passa. 327A. Ele fica lisonjeado com a concorrência de assistentes ao seu enterro? Mais ou menos, de acordo com o sentimento que eles tenham. 328. O espírito daquele que acaba de morrer assiste à reunião de seus herdeiros? Quase sempre. Isso lhe é permitido para sua própria instrução e para castigo dos culpados. O espírito julga nessa hora o valor das manifestações honrosas que lhe faziam. Todos os sentimentos dos herdeiros se tornam claros como são de fatos, e a decepção que sentem ao ver a cobiça daqueles que partilham seus bens o esclarece quanto a esses sentimentos. Porém, a vez deles chegará igualmente. 329. O respeito instintivo que o homem em todos os tempos e em todos os povos tem pelos mortos é o efeito da intuição de uma vida futura? É a consequência natural dessa intuição. Sem isso, esse respeito não teria sentido. Vamos ficando por aqui, agradecidos e pedindo sempre: Jesus esteja conosco.